Hoje a gente vai está começando a nossa série de mensagens, A Grande Missão, ou A Grande Omissão. E a maneira como você vai reagir a esses temas que nós estamos propondo é que vai dizer se o que existe na tua vida é uma grande missão ou, quem sabe, uma grande omissão. Como já falei, a base do livro vai ser o livro de Jonas, né? Conhecido como o profeta fujão. O livro de Jonas é um daqueles livros que se chamam de os profetas menores, mas não tem nada a ver com o tamanho da estatura do Jonas, é porque o livro é pequenininho mesmo, são só 4 capítulos, só que nesses 4 capítulos a gente encontra mensagens profundas e extremamente atuais para a nossa vida. Nós vamos aí até o final do mês de março conversando sobre o livro de Jonas, mas se de toda essa série você conseguir guardar essa verdade, eu já fico feliz. Você foi feito para uma missão. A tua vida não é um acidente, você não é fruto do acaso, não é só um amontoado de células que se desenvolveram um pouco mais do que outras. A tua vida ela tem um propósito. Você foi feito para uma missão. E enquanto isso não estiver claro diante de você, provavelmente a sua vida não vai fazer sentido. A gente vê hoje uma geração de pessoas com vidas vazias de sentido e procurando encher esse vazio com coisas, com ideias, com ideais, mas no fim das contas a gente acredita que é a palavra de Deus que nos oferece preenchimento de verdade para esse vazio. E a palavra de Deus diz que nós não somos frutos do acaso. Ela diz que Deus nos criou com o propósito de nos relacionarmos com Ele. E diz também que a criação escolheu o caminho que leva para longe do Criador. Por isso o próprio Deus traçou um plano para restaurar todas as coisas. E a gente sabe que plano é esse. O plano é Jesus. Esse plano se concretizou na oferta perfeita de Jesus no nosso lugar. E agora, na Bíblia, em Efésios, está escrito assim: pois nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Efésios está falando de nova criação, está falando de nós que somos cristãos, nós que somos batizados e que cremos no amor maior de Jesus. E a palavra grega traduzida ali por obra-prima é uma palavra que a gente lê como poema, em grego, que é da onde deriva a palavra poema, muito parecido. Traz a ideia de algo feito com cuidado, algo feito com arte, com uma intenção. Então nós somos obras-primas, poemas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de, e aí está o propósito, nós fomos recriados em Cristo para realizar as boas obras. Aí quem é luterano já de muito tempo, liga o radar, né? Mas luteranos falam de boas obras? Claro que sim. Nós não somos contra as boas obras, porque a Bíblia não é. A gente, na tradição luterana, só faz questão de reafirmar o que a Bíblia também diz, que as boas obras não contam para nós sermos salvos. A justificação é pela fé. Mas uma vez estando em fé, sendo uma nova criatura, feitura de Deus, obra-prima de Deus, nós andamos no caminho do amor, das boas obras. Boas obras que nem são nossas, mas foi Deus quem de antemão planejou para nós. E aí, de novo, o grego ajuda a gente que a palavra boas obras, a expressão boas obras, carrega o sentido de um trabalho muito bom, um trabalho excelente. Deus não nos salvou só para que nós tivéssemos uma vida plena com Ele. Ele nos deu essa vida plena. Mas existe uma missão, existe um trabalho excelente. Viver e compartilhar esse amor e essa vida com os outros, para que os outros também tenham o que nós temos. Consegue compreender essa dinâmica? Nós recebemos, mas não recebemos só para nós, recebemos para compartilhar. Então, conhecer a missão faz a vida ganhar sentido. Ajuda a estabelecer prioridades, traz motivação, traz entusiasmo para viver.
Conhecer a missão nos prepara para desfrutar a eternidade. Eternidade que não é lá adiante, como às vezes a gente imagina, mas ela já começa a ser vivida desde agora. Mas qual é a missão? Aqui nós temos vários também que lidam no meio militar, né? Militar vive de missão, ganhou missão para cá, missão para lá, tem que cumprir. Qual é a missão? O profeta Jonas vai nos ajudar a pensar sobre essa pergunta. Qual é a missão? Eu sei que quando se fala em Jonas, talvez o grande drama é lidar com a história do peixe. 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Como é que isso vai ser possível? E aí as tentativas humanas de explicar o que a gente não consegue explicar começam a achar que a história não foi bem assim. Talvez não tenha sido tanto tempo, talvez a história não seja real, quem sabe é só um mito para trazer uma mensagem. Existem histórias até recentes de pessoas que foram engolidas por baleias e foram cuspidas de volta. Só que em poucos segundos. Se você procurar no Google, eu fiz uma busca essa semana, vai ver reportagens de pessoas, não foi só uma, eu tirei uma aqui, um print para vocês verem, que tiveram experiências parecidas e sobreviveram. Essa é uma reportagem da CNN de 2021, é um americano. Ele foi engolido por uma baleia, foi cuspido logo depois, sobreviveu, mas a história não diz que foi baleia, fala de um grande peixe. E o que a gente não se dá conta é que a gente tem dificuldade para aceitar a história de Jonas, 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, ou na boca do peixe, sei lá onde ele estava dentro do peixe, né? Mas nós cremos que Deus, na Bíblia, abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel cruzar em terra seca quando eles estavam saindo do Egito, 2 colunas de água. Cremos que aqueles 3 homens entraram na fornalha de fogo e não tiveram nenhum fio de cabelo queimado. Como é que isso é possível? Nós cremos que Daniel ficou ileso quando ele foi jogado na cova dos leões, que era para estraçalhar ele. Normalmente a gente não duvida que Jesus tenha feito o Lázaro, sepultado há 4 dias, viver de novo e voltar para sua família. Depois Jesus foi comer na casa do Lázaro. O centro da nossa fé está no fato de um homem que é ao mesmo tempo verdadeiro Deus, e esse homem morreu na cruz, foi ressuscitado no 3º dia, e não bastasse isso, ele está vivo até hoje e vive por toda a eternidade. Você consegue compreender que tem coisas que não dá para explicar. São milagres. Aliás, o próprio Jesus se referiu a Jonas como um milagre, o sinal de Jonas, o milagre de Jonas. Por isso eu quero convidar vocês para olhar para a história de Jonas como sendo uma história literal, verídica, com milagres e com impactos para a nossa vida e para a nossa missão. O Jonas nos ajuda a perceber como Deus é capaz de tudo. Ele controla coisas que a gente não consegue controlar. Ele controla o mar, controla os peixes, as tempestades, as plantas. Deus é um Deus de poder. E do primeiro capítulo que a gente ouviu, eu separei algumas coisas para a gente pensar um pouco juntos. Primeira delas, a minha missão é revelada pela palavra de Deus. Jonas começou dizendo assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo. O Jonas é um profeta. No Antigo Testamento tem 2 grandes figuras na relação com Deus: o profeta e o sacerdote. O sacerdote era o que apresentava o povo diante de Deus. Ele fazia sacrifícios em nome do povo para Deus. O profeta apresentava Deus ao povo. Deus se revelava ao profeta para anunciar a mensagem ao povo. Esse é um esquema básico da antiga aliança, do Antigo Testamento. E o que está acontecendo aqui, Deus está revelando a sua vontade, a sua mensagem ao profeta Jonas, para que esse profeta entregue a mensagem ao povo. Nós não vivemos mais na antiga aliança, nós vivemos na nova. E no nosso tempo, Deus continua nos guiando e se revelando a nós por meio da sua palavra, a palavra escrita. No tempo de Jonas, a Bíblia não estava escrita ainda, ela estava em processo. Agora nós temos a Bíblia, e essa palavra revela quem Deus é, revela quem nós somos, e como Deus nos resgatou, e ainda a missão que Ele deu para nós.
No Novo Testamento, a Nova Aliança diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, a fim de que o servo de Deus seja habilitado para toda boa obra. A Escritura é palavra de Deus, é inspirada por Deus, a fim de que nós, os seus servos, sejamos habilitados para toda boa obra. E olha aqui a boa obra aparecendo de novo. O trabalho excelente. Pela Bíblia, quanto mais nós mergulharmos na Bíblia, mais nós vamos compreender a nossa missão. Um segundo ponto para a gente pensar é: a minha missão, ela requer desapego e disposição. Levante-se e vá para a grande cidade de Nínive. Deus está dizendo: Jonas, levanta. Não fica aí sentado. Deus está convidando Jonas para um movimento, convida para caminhar, para deixar a zona de conforto, a zona de segurança, e dizendo: vai e te arrisca numa zona de vulnerabilidade, onde você não sabe o que vai acontecer. O Jonas tinha nascido numa vilinha pequena, uma aldeia de fronteira no povo de Israel. E Deus agora está pedindo para ele ir para a grande cidade de Nínive. Não é à toa que a palavra grande está antes de cidade. Era assustador. Era para ser assustador ir até Nínive. E o curioso é que o comum, até o livro de Jonas, é que Deus mandasse os profetas falarem com o povo de Israel. Mas aqui Deus está chamando Jonas para sair do seu cantinho, sair do povo de Israel e ir lá na capital do Império Assírio, que era Nínive naquela época, e anunciar a mensagem a um povo que não fazia parte do povo de Deus. O Jonas precisou se colocar em movimento para cumprir a missão. A gente também precisa se colocar em movimento, só que nós vivemos numa época de conforto. Nós somos a geração do conforto. A gente se acostumou a se manifestar sobre as grandes causas da vida, sentados no sofá, digitando com os dedões no celular. Nós somos a geração que debate sobre todos os assuntos nas redes sociais, mas dificilmente nos levantamos para se oferecer como solução para algum problema. E isso se reflete na nossa missão também. Nós queremos servir a Deus, mas a gente até diz: melhor seria Deus se não desse muito trabalho. A gente quer servir, mas é melhor que seja mais cômodo, mais confortável. A nossa missão é muito mais do que apenas curtir e compartilhar posts sobre Bíblia e sobre Jesus na internet. Um autor famoso da nossa época, pastor presbiteriano, Tim Keller, ele escreveu assim: embora não sejamos todos chamados a ser pregadores, missionários, todo crente, todo aquele que crê, é chamado a ir. Isso significa estar disposto a deixar a sua proteção, a sua segurança, para compartilhar as boas novas de Jesus com outros. E pode ou não implicar o fato de deixar locais físicos, contextos sociais, mas sempre significa risco e vulnerabilidade. Sempre vai ter algum risco envolvido. Pode ser que a gente não precise ir longe, mas algum risco a gente sempre corre. Todos nós somos chamados a ir. E é interessante porque primeiro Jesus nos chama a vir, né? Ele diz: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. A gente conhece bem esse movimento. Jesus diz: vem. Jesus nos abraça, nos acolhe, nos ama. Ele nos serve. Nós somos salvos, ganhamos a nossa vida, a nova vida, por meio desse amor, desse serviço de Cristo por nós. Só que o movimento não termina em mim. Depois ele diz: agora vão. Agora vocês vão com a missão de viver e compartilhar tudo isso com outras pessoas, fazendo com que os outros também sejam acolhidos, que os outros também sejam amados e servidos. Mas o problema é que tem um Jonas dentro de cada um de nós. Tem um Jonas lá dentro sempre. E a gente não quer ir. Vai ser complicado, vai dar medo, vai dar trabalho. Eu não sei como é que vai ser lá naquele lugar. Melhor é ficar, curtir, desfrutar as bênçãos, sem o compromisso de também abençoar. A gente às vezes imagina que o fim é nós sermos abençoados, mas Deus está dizendo: eu te abençoo para você ser uma bênção para as outras pessoas. E um terceiro ponto,
pregação sempre tem 3 pontos, né? A minha missão é sobre levar amor e salvação. E aqui você vai achar o pastor esqueceu de trocar o texto, porque o texto está dizendo pregue contra ela, contra a cidade de Nínive. E está dizendo que a minha missão é levar amor e salvação. Por que Deus está enviando Jonas até Nínive? Qual que é a intenção de Deus com tudo isso? Ele deveria pregar contra a cidade, deveria denunciar o erro deles e anunciar o juízo de Deus. Essa era a primeira coisa que Jonas deveria fazer. Mas pensa comigo, qual que é a intenção de Deus quando Ele aponta o pecado no ser humano? É para destruir? É para jogar o ser humano no inferno e ponto final? Sim ou não? Qual que é a intenção de Deus? Não. Ele até aponta o nosso pecado, Ele mostra quem a gente é. Ele nos sacode, nos chama a atenção, mas a intenção última, e o livro de Jonas vai mostrar isso ao longo do texto, a intenção é salvar. Deus está se mostrando com Nínive um Deus amoroso e misericordioso. Mesmo que a primeira mensagem seja, a tua maldade chegou até mim. A fama de Nínive era horrível. Era uma cidade cruel. Nínive ficava no mesmo lugar onde hoje está a cidade de Mossul, no Iraque. Já ouviram falar dessa cidade nos jornais, né? Ainda hoje é uma das cidades mais violentas daquela região. A maldade daquele povo era grande. Os ninivitas eram inimigos do povo de Jonas. Consegue perceber agora a dificuldade de se levantar e ir para Nínive? Os ninivitas, eles eram conquistadores. Por onde eles passavam, eles acabavam com tudo. Nas guerras, ninivitas não tinham pena de matar crianças, estupravam mulheres, esfolavam pessoas vivas pelas ruas, mutilavam pessoas. Chegavam a decorar suas casas com crânios de pessoas dos povos conquistados. Um povo bárbaro. E a Bíblia não fala, mas é uma grande chance de que talvez pessoas ligadas a Jonas, talvez até familiares seus, tenham sido atingidos de alguma forma pela crueldade, pela violência dos ninivitas, daquela cidade de Nínive. Então a gente não pode se apressar muito em sair julgando Jonas, que ele era um profeta ruim, que ele não estava querendo ir, porque se a gente julga Jonas assim, e a gente olha para si mesmo, a gente vai dizer, eu também estou no mesmo barco. A gente julga a si mesmo. Muitas vezes, quando a gente olha para a maldade de determinados grupos, determinadas pessoas, nós achamos que essas pessoas não merecem o amor de Deus. Não é? A gente escuta uma coisa, mas esse não merece o amor de Deus. E merecer, alguém merece? Nós merecemos? O Jonas era profeta de Deus, mas não conseguia perceber Deus da maneira como Jesus se apresentou para nós. Porque Jesus perdoa o que não dá para perdoar. O que eu não consigo perdoar, Jesus perdoa. Jesus ama o que eu não consigo amar. Só que Ele está nos enviando para também perdoar o imperdoável, para amar o que não é amável. E o texto continua dizendo, Jonas se levantou, mas não foi para Nínive, foi para fugir. Ele queria fugir da presença do Senhor, ele ia para Tarsis. Desceu até Jope, Jope era uma cidade portuária, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem do próprio bolso, não era coisa barata na época, embarcou no navio para ir com aquelas pessoas para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Senhor com letra maiúscula é o nome de Deus na Bíblia, tá? Olha no mapa o que foi que aconteceu. Jonas estava naquela região de Israel. Era para ele ir para lá, para Nínive. Só que ele decidiu ir para o outro lado, porque ele estava querendo fugir de Deus, fugir da sua missão. Nínive era a capital de um império cruel e conquistador. Tarsis era uma cidade litorânea. Era praia. Melhor fugir para a praia, né? De Tarsis vinham animais exóticos, comidas exóticas, ouro. Parece que o Jonas
está afim de curtir a vida em busca da felicidade e não seguir a missão que foi dada e que aparentemente não vai trazer felicidade. Porque tem planos de Deus que atrapalham a nossa felicidade, não tem? Pelo menos a gente acha isso. Não faz sentido na nossa sociedade do conforto que Deus vai fazer planos que não nos tragam felicidade. Em algumas situações parece que o plano de Deus não é tão bom quanto o meu plano. E aí, se o plano de Deus, se a vontade de Deus entra em choque, entra em conflito com o nosso plano, com a nossa vontade, a gente está disposto a romper com Deus, porque Deus não é um Deus que me faz feliz. A gente vive o dilema de Jonas em alguns momentos da nossa vida. Fazer a minha vontade ou fazer a vontade de Deus. Buscar a minha felicidade a todo e qualquer preço ou seguir a palavra de Deus. Para não esticar demais hoje, porque nós vamos continuar, né? Para refletir e praticar. Qual é, ou quem é, a tua Nínive hoje? Nínive pode ser alguém que te feriu, alguém que foi cruel com você, que passou por cima de você. Mas no fim Deus está te chamando para amar e para perdoar esse que foi cruel e que passou por cima. Nínive às vezes pode ser até o teu cônjuge, que em vez de ser o teu grande amigo, tua grande amiga, ao longo do tempo acabou se tornando o inimigo que dorme ao lado. Talvez a maior distância que a gente precisa percorrer não é pegar um navio e ir para um lugar ou para o outro, mas é sair de dentro de si mesmo e amar aquilo que não está sendo digno de amor, de perdoar aquilo que não merece perdão. Porque a nossa tendência é fugir e não encarar. Eu não sei com vocês, mas eu sou muito parecido com Jonas. A gente sabe o que tem que fazer, mas vai na direção contrária. Agora, fugir da missão vai trazer consequências ruins. Não tem jeito. A médio, a longo, a curto prazo, as consequências não vão ser boas. O fato de Jonas ter se movimentado na direção contrária da missão fez com que ele chegasse literalmente ao fundo do poço, como a gente diz. É interessante como o texto fala de Jonas descendo. Ele desce para Jope, uma cidade no nível do mar. Lá ele compra passagem para o destino mais longe que tinha na época, na intenção de fugir, de se esconder de Deus. Dentro do navio, Jonas desce ao porão, o mais fundo que ele pode. No fim da história, que nós lemos hoje, ele acabou descendo ao fundo do mar. Fugir de Deus leva a gente para o fundo do poço. Fugir de Deus trouxe uma tempestade não só sobre o Jonas, mas também sobre as outras pessoas que nem tinham nada a ver com o Jonas, mas que estavam no mesmo barco que ele. E quantas pessoas estão no mesmo barco que a gente e também são afetadas pelo nosso pecado, pelas nossas escolhas ruins, pela nossa fuga de Deus. Porque às vezes a gente está fugindo de resolver os problemas. E o mais interessante na história é que Jonas é profeta, é o representante de Deus, é aquele que deveria amar, mas ele está apático. Ele está imerso em si mesmo e na sua desobediência. Ele resolveu dormir aquele sono de quem não quer saber da situação. O mundo está caindo lá fora, mas eu não tenho nada a ver com isso. E ele que deveria amar, mas no fim é ele quem recebe amor das pessoas que nem conheciam ele. E nem conheciam o Deus de Jonas. Os marinheiros, a história contou, tentaram de todas as formas, não, nós não queremos te jogar no mar, não vamos fazer isso, mas a situação foi tanta, foi sendo conduzida as coisas que eles não tiveram dúvidas. Pô, o problema é Jonas. Então eles até dizem, Senhor, não sejamos nós culpados dessa vida, mas vamos fazer o que ele está pedindo. Descrentes, às vezes manifestam mais amor do que os crentes. E o Jonas diz, não adianta, o problema é comigo, me joguem no mar e salvem as suas vidas. E aí seria o fim de Jonas. Afogado, nas profundezas do mar, fugindo de Deus. Mas ali no fundo do mar,
Jonas recebe um sinal da graça de Deus. Aquele grande peixe que engole Jonas é um sinal da graça de Deus que resgata nos lugares mais estranhos pecadores egoístas e oferece uma nova oportunidade. Mas aí a gente já está falando de cenas do próximo capítulo. E no sábado que vem tem mais, para a gente continuar ouvindo e pensando a respeito da história de Jonas, da sua grande missão, da sua grande omissão. Amém.